Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no 5º domingo da Páscoa. Este domingo, a palavra é apresentada para cada um de nós como caminho para ser percorrido, como atitude a ser assumida e experiência a ser vivenciada. A primeira leitura que nós escutamos dos Atos dos Apóstolos, vemos que surge a primeira dificuldade na comunidade cristã. O número dos fiéis, dos discípulos, cresciam. E os apóstolos já estavam vivendo uma experiência em que muitos eram atraídos por causa do seu testemunho, por aquilo que eles falavam, por aquilo que eles transmitiam com uma profundidade, levavam as pessoas a fazerem essa experiência com o ressuscitado. Só que começa a primeira dificuldade entre os de origem hebraica e os de origem grega. Começam a cobrança, parecem nossas comunidades hoje, que tendo o princípio, o elo que nos une, comecemos a olhar coisas, situações que vai provocando mal-estar. E aí começaram a cobrar dos apóstolos. É bom entender que a palavra apóstolo significa enviado. Começaram a cobrar dos apóstolos uma postura de atender à mesa. E aí nós poderíamos trazer para os nossos dias essa experiência dos Atos Apóstolos, no capítulo 6. Qual é a função do sacerdote? Hoje, o enviado. A função dos apóstolos era levar a boa nova, a palavra de Deus para os outros. A função dos apóstolos não era servir à mesa. E por isso que eles então começam a pensar, começam então a perceber que a palavra não pode ser ofuscada por nenhum movimento. E hoje nós vemos grandes experiências que através do serviço ofuscam a palavra de Deus. Quantos irmãos nossos no presbitério se dedicam mais ao serviço por necessidade da sua comunidade do que ao estudo e à transmissão da palavra. Por isso surgem então os primeiros a que vão servir à mesa, escolhem 7. E para puxar o nome dos 7, começam com o nome
de Estevão. Aquele que tem a função de servir, a função do diaconato. Os diáconos são servidores. É aqueles que têm função de servir à mesa, a função do diaconato. Por isso que o diácono usa a estola transversal, que é a estola do embornar do serviço, que a função diaconal dentro da comunidade cristã é estar a serviço das necessidades do povo, enquanto o sacerdote, a sua função é anunciar a palavra, a boa nova. Mas, iluminado pelo Espírito Santo, eles começam a administrar, eles começam a dividir o serviço, um da palavra e o outro da mesa, e assim crescia o número daqueles que aderiam a Jesus, o ressuscitado. Desfaz aquela dificuldade, porque o Espírito do ressuscitado o ilumina no serviço. A dificuldade encontrada no Evangelho de hoje é a dificuldade do verbo ver. Se ali no Atos dos Apóstolos era a atividade da casa, aqui no Evangelho de São João é a dificuldade do verbo ver. Quando Jesus começa a falar, não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também, a casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé e também Filipe não consegue ver para entender o que Jesus está dizendo. Senhor, nós não sabemos para onde vás. Como podemos conhecer o caminho? Às vezes nós não conseguimos ver quem é Jesus na sua totalidade. Porque a nossa visão é como a visão tanto de Tomé quanto de Filipe. Nós vemos aquilo que é exterior, aquilo que está por fora em Jesus. A beleza de um homem, Jesus de Nazaré, que caminhava às margens do lago e que atraía todos para si. Ver Jesus, aquele que curava, aquele que devolvia a dignidade, os milagres que ele o realizava. Ver o exterior. Ver Jesus, aquele homem entregue numa cruz, que jorrou sangue e a sua própria vida, morreu. Ver Jesus agora de uma outra forma, do seu corpo luminoso, mas não conseguindo ver Jesus, aquilo que está no seu interior. E ele vai começando a dizer aquilo que os discípulos não estavam vendo. Primeiro, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mesma experiência que ele diz domingo passado, que ele era a porta aonde as ovelhas deveriam passar por ele. Ele agora fala que ele é o caminho,
que Ele é a verdade e que Ele é a vida, para Tomé. Para Filipe, Filipe quer ver o Senhor. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus diz: há tanto tempo está comigo e não me conheceis, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ver em Jesus a face amorosa de um Deus que é aquilo que meditávamos, do Deus conosco, daquele Deus que se inclinou, como diz Paulo, escrevendo à comunidade de Filipos, aquele Deus que se inclinou, aquele Deus que se rebaixou para se tornar um de nós, semelhante à nossa natureza, exceto no pecado. Este Deus que vem ao encontro e que, mesmo caminhando com Jesus, eles não conseguiam ver o interior do Mestre, só o exterior. E às vezes nossa experiência do dia a dia também é assim com Jesus. Quando tudo está bom, quando tudo está tranquilo em casa, nós não lembramos de Deus. Nós sabemos que Ele existe, mas pouco rezamos, pouco, desculpa a palavra, coloca entre aspas, não colocamos Deus para trabalhar. Mas basta um vento contrário que Deus tem muito trabalho. Porque aí nós sabemos, e aí nós recorremos a Ele. E aí nós pedimos, e aí sabemos, é um Deus poderoso, é o Deus do impossível, é o Deus das maravilhas, é o Deus, e aí intensificamos a nossa oração, porque aí queremos ver o interior deste Deus. E aí tentamos, como se fosse uma lavadeira, ao torcer o tecido, tirar desse Deus o máximo possível para atender às nossas necessidades. Esquecemos de ver quem é este Deus que está conosco, não só nas horas difíceis, mas também em todo o nosso caminhar. Como diz o Salmo 138, Deus está comigo, com você, Deus caminha conosco. Como Isaías 42, Ele que nos leva, que nos pega pela mão. Este Deus que se revela progressivamente para que nós o encontremos e façamos com Ele essa experiência que é vivência. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E aí, o final do Evangelho de hoje vai colocando duas realidades para a nossa vivência. Primeiro, é a vivência da plenitude do amor, de acreditar. E a outra, que no próximo domingo nós vamos ler o Evangelho, que nós vamos entender, porque eu vou falar isso agora, do já e ainda não, que é Jesus preparando a sua subida, a sua ascensão, que nós vamos celebrar
se não me falha a memória, lá no, sem ser domingo que vem, no próximo, que acho que é o 24, que é o domingo da Ascensão. Próximo domingo ainda é o domingo da Páscoa, o sexto, e aí depois no próximo, isso mesmo, já é o domingo da Ascensão. Domingo que vem, o sexto domingo da Páscoa, e o próximo domingo da Ascensão. Ele diz: se acreditais em mim, fareis obras maiores do que aquelas que eu faço. Olha para você ver. Se nós acreditamos em Jesus, nós podemos fazer obras semelhantes a que ele fez ou maiores. Porque isso é uma prova de amor. Porque em Jesus não há uma palavra que nós estamos acostumados a vivenciar, chamada inveja ou ciúmes. Em Jesus a plenitude do amor. E aonde há amor não há inveja nem ciúmes. Porque quando entra a inveja e os ciúmes, nós retemos para nós as obras. Eu tenho ciúmes, eu tenho inveja, então eu não posso, o outro não pode fazer aquilo que eu faço. Se o outro tem que fazer menor do que eu, e Jesus na plenitude de amor diz: não, se vocês acreditarem em mim, na vivência deste amor, pode fazer maravilhas, algo maior. Foi isso que nós vemos na primeira leitura de hoje. A vivência do amor entre os apóstolos, entre os enviados, faziam com que eles atraíam muitos seguidores, muitos discípulos, porque eles transmitiam, falavam em nome de Jesus, viviam a comunhão fraterna, colocavam tudo em comum, repartiam os bens com alegria, mas não na obrigação, fazia a caridade de forma plena. Por isso realizavam grandes coisas, e nós vemos toda a leitura dos Atos dos Apóstolos, depois grandes coisas feitas, e depois toda a experiência também que São Paulo teve na sua conversão e na seu anúncio, sua propagação da palavra, como Paulo conseguiu fazer muitas coisas em nome de Jesus. E aí termina o evangelho de hoje dizendo: pois eu vou para o Pai. Jesus, que já está preparando, com essas palavras, dentro do tempo da Páscoa, que ele vai subir aos céus. E aí, vai para o Pai, mas não nos deixa só, permanece. É o já e o ainda não. Está conosco. E para iluminar a nossa trezena, a vivência na nossa caminhada mariana, dentro dessa experiência da catequese com Maria Santíssima, hoje nós poderíamos falar algo que foi o pedido que Fátima fez, que Nossa Senhora de Fátima fez aos 3 pastorzinhos: Lúcia, São Francisco e Santa Jacinta. Era estourada a Primeira Guerra Mundial e já estava se avistando a Revolução Russa, a vivência de uma dificuldade mundial. Fátima vem ao encontro dessas crianças, pedindo conversão, oração, humildade. E uma das coisas que nós temos até hoje, e devemos
propagar é a oração do Santo Terço, do Rosário. Devoto de Nossa Senhora é aquele que medita o terço, que reza o terço. Eu não posso somente ver o objeto, as contas, a beleza de colocar como algo decorativo no meu carro, como pulseira sobre o colar, mas eu devo ver aquilo que está por trás das contas, que é a meditação dos mistérios da nossa redenção, pela meditação e oração da Virgem Maria, levando ao Pai aquilo que pedimos. São Padre Pio diz-nos que a reza do Santo Terço é uma arma poderosa nas batalhas, para vencermos as batalhas. Disse por si mesmo? Não. Porque Maria Santíssima já anunciava. Maria Santíssima já pedia. Porque através da oração, através da experiência de meditar, nós nos salvamos. E para terminar a guerra e para a conversão da Rússia, era necessário aquelas crianças difundirem a mensagem de Fátima. 6 experiências, 6 encontros, 6 oportunidades que eles tiveram de ver algo que estava por trás da Senhora da Luz, mais brilhante do que o sol. 6 oportunidades de eles verem aquilo que a Virgem o mostrava, e uma das experiências foi mostrar o inferno para as crianças. Não para amedrontar. Olha o grau que aquelas 3 crianças cristãs tinham de experiência de fé, que a mãe mostra para eles o que está acontecendo. E mesmo assim, quem faz uma experiência de oração não arreda o pé. Não arreda o pé, porque sabe em quem confia. Poderiam elas desanimarem? Poderiam. Teve um momento em que eles foram impedidos de ir no dia 13 para ver a Virgem, mas eles não desanimaram, porque tinham a experiência da fé. Sabiam da oração. Fez uma experiência de Nossa Senhora, porque viam em Maria algo que estava no seu interior. É isso que eu convido você nesta noite, a ver em Nossa Senhora não só uma bela imagem, um rosto singelo, uns olhos atraentes, um coração escalarte que vai ali iluminar e atrairmos os nossos olhos para aquela vida que pulsa, mas olharmos o que está no interior da Virgem, o que está no seu interior. O que a mãe pede para mim e você hoje, diante da nossa experiência com os outros. Será que estamos em conflitos? Será que essa guerra que temos no nosso interior faz com que nós não conseguimos enxergar o interior de Maria?
Será que o conflito de disputa que vivenciamos, será que não temos a oportunidade, ou não nos damos a oportunidade de vermos o interior, a beleza de Maria? Queridos irmãos, não sei se você já rezou seu terço hoje, e que hora você costuma rezá-lo, ou se você tem um costume ou não, mas saiba, como a Senhora de Fátima, como o Padre Pio pede e nos ensina, o terço é uma arma poderosa, que temos e que não conseguimos valorizá-lo como deveríamos. Não o objeto, aquilo que estamos vendo, mas aquilo que não vemos nele, que é a oração. Que é oração é para os humildes, viu? Somente quem sabe rezar, quem é humilde. Porque oração é petição. Você tem que pedir. Você tem que conversar. É humildade. Você tem que se rebaixar. Você tem que se mostrar completamente entregue nas mãos de Deus e deixar com que Ele faça o melhor para nós, a sua vontade na nossa vida. Então, se você não tem o costume de rezar o terço, comece a partir de hoje essa experiência. Padre, mas eu rezo o terço e eu começo a dormir. Mas será como você está rezando o seu terço? Padre, quando eu não tenho tempo de rezar o terço, mas qual é o tempo da sua vida? Como você está se organizando? Então é melhor nós olharmos o verbo ver, o que ele pode trazer com benefício para nós e nos ajudar na batalha deste mundo, do que vermos muitas contas e ficarmos distante. Uma repetição. É porque você não venciou. É porque você não vê aquilo que está por trás do Santo Terço. É porque você ainda vai falando, rezando, mas não está em sintonia, em oração. Ao olhar para a imagem de Nossa Senhora de Fátima, é interessante nós vermos que os seus braços abertos, ou outras imagens de mãos postas, tem sempre à frente o terço. Vocês nunca prestaram atenção ou meditaram por que Maria está colocando e por que a sua imagem traz esse método de oração próximo? Porque o terço é a oração dos humildes. O terço não precisa de grandes coisas, de grandes conhecimentos. O terço é a oração dos pobres, dos necessitados. O terço é a oração da minha mãe, da tua mãe, da minha avó, da sua avó, da minha bisa, da sua bisa. É o terço que elas rezavam. Às vezes sem nenhum conhecimento da palavra de Deus. Sem nenhuma profundidade em teologia. Mas tinham uma profundidade, porque viam neste meio de oração um encontro particular, íntimo com Maria. E aí, no rosto da mãe, via resplandecer o rosto do filho. Se viam o filho, também faziam a experiência do Pai. Mostra-nos o Pai, isso nos basta, disse Filipe. Porque não conseguia ver o que nós podemos ver
através da oração. Mostra-nos o caminho. Não conseguiam ver em Jesus o que podemos ver a partir da oração, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Falta pouco para celebrarmos o grande dia da nossa padroeira. Mas não deixamos para trás a oportunidade que Deus está nos dando nesses dias de entrar na sua intimidade e fazer uma experiência profunda com a sua glória, com a sua divindade. O Cristo ressuscitado está entre nós e nos chama a participarmos da sua vida, dando nossas mãos à mão de Maria. Maria Santíssima, nesses dias em que voltamos o nosso coração para vós, queremos humildemente fazermos a experiência que São Francisco teve, de poder ver a oportunidade que Jacinta teve de poder ver a Senhora. Queremos, como os santos pastorzinhos, entrar em vossa intimidade. Querida Mãe Rainha, ajuda-nos a poder, como Lúcia, conversar e entender na nossa vida aquilo que vós transmite ao nosso coração. Para que diante da nossa realidade, dentro da nossa casa, no momento em da nossa oração, no momento da meditação do Santo Terço, possamos sentir, exalar na nossa casa o odor materno que emana de vossas mãos. O olhar divino a nos envolver, mas também a experiência humana de voltar a nossa vida para os nossos irmãos mais necessitados. Mãe, Rainha e Padroeira, como teus filhos e devotos, ensina-nos a amar teu Filho Jesus e a reconhecê-lo em cada experiência da nossa vida. Que seja para nós momento de graça, momento de bênção, experimentar aqui na terra essa realidade do céu. Virgem, Mãe e Rainha, Senhora de Fátima, rogai por nós.